Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre aprender a falar inglês. É um assunto muito recorrente nosso lá do Instagram, aqui no YouTube também aparece às vezes, inclusive fiz um tutorial inteiramente em inglês que eu vou deixar linkado aí pra vocês assistirem. E eu abri uma caixinha de dúvidas lá no Instagram pra vocês mandarem quais são as principais dúvidas sobre aprender inglês e eu vou responder tudo aqui agora. Então já vai deixando muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar! Vou dar uma resumida na minha história com o inglês, tá? Desde criança eu tinha aulinhas de inglês na escola, acho que todo mundo tem, né, inglês na escola, o básico, que você aprende as cores, aprende o primeiro verbo to be, mas os meus pais sempre tiveram essa preocupação comigo, com o inglês, muito pelo lado profissional mesmo, porque hoje em dia, no inglês não é nenhum diferencial mais, o inglês é uma coisa necessária que você tem que ter para a maioria dos empregos que você quer se candidatar em grandes empresas, principalmente. Então, lá para os meus 12 anos, mais ou menos, meus pais me colocaram numa escola de inglês. E foi onde eu aprendi bastante sobre gramática, né? Aprendi muito vocabulário, tá naqueles livros, mas eu realmente não gostava de ir pra aula de inglês, porque era um formato de escola, né? De sentar lá, pegar o livro, fazer tarefa. E a principal parte que era pra mim, né? Falar, conversar, a gente não aprendia na escola de inglês. Eu lembro de muitas vezes responder o que o professor falava em português e, tipo, tudo bem, sabe? Ninguém falava nada. Mas eu tinha em mim um interesse muito grande em aprender inglês e não era nem por esse lado profissional ainda, porque eu era criança, mas porque eu sempre tive muitos ídolos que falam inglês. Então, americanos ou canadenses, ingleses, enfim. E eu gostava de entender o que eles estavam falando, ou na música, ou no filme, na série, ou numa entrevista normal. Então eu cortei tudo que era dublado na minha vida. Eu foquei no legendado porque eu queria ouvir a voz deles, era o meu objetivo, na verdade. E isso me ajudou a aprender o inglês que eu sei hoje. Porque é algo que seu ouvido vai acostumando, né? Você vai ouvindo inglês, ouvindo inglês, ouvindo inglês por tantos anos que já vira comum. Você já entende como se fosse... Você não precisa pensar, sabe? Traduzir inglês, português, você entende o inglês naturalmente. E foi assim que eu fui aprendendo, inclusive fiz o intercâmbio no meio do ano passado, no meio de 2019. E o que eu sei falar hoje é muito disso, dessa prática, tanto de ouvir quanto de treinar a falar. A gente vai falar mais sobre isso, vamos para as perguntas. Fã Clube Fetumas perguntou: o que você indica para aprender a escrita? E eu acredito que assim como você escrever em português, o que mais ajuda é você ter leitura. Quanto mais livros você lê na sua vida, melhor você escreve. É sempre assim. Você pode ver que as pessoas que escrevem melhores textos leram muito na vida. E eu comecei a ler livros em inglês. Mais uma vez, não porque eu era obrigada, mas porque o livro era um lançamento que eu queria ler e não tinha ainda em português. Vou ler em inglês mesmo assim. Esse aqui foi o primeiro livro em inglês que eu li. The Last Song, que é a última música, aquele filme de Miley Cyrus, sabe? Era um livro do Nicholas Sparks que saiu a notícia que ia ser lançado o filme com a Miley e ele ainda não era traduzido pro Brasil, nem sei que ano foi isso. 2009, eu tinha 14 anos. E aí eu comprei porque eu queria saber a história, queria ler a história antes do filme lançar, comprei ele em inglês. E mesmo ele sendo enorme, eu fui na garra, na vontade de conseguir ler. E ele é um livro muito fácil, o Nicholas Sparks tem uma linguagem muito fácil e simples, então ele era muito bom de entender e palavrinha outra que eu não entendia, ou eu entendia pelo contexto, ou procurava significado. Mas uma dica boa é que você pode começar com livros infantis, sabe? Parece bobo, parece que... Enfim, não tem nada a ver a gente ler um livro infantil depois de velha, mas são livros que ajudam muito, porque não existem palavras difíceis, não tem frases difíceis, você vai entender tudo. E é assim que você vai adquirindo não só o vocabulário de conhecer essas palavras novas, mas de ver frases montadas, ler muitas frases como elas são compostas mesmo, porque inglês muda muito a ordem das coisas e tudo mais, então ler muito ajuda demais. A Lori ES Ribeiro perguntou: com músicas, séries legendadas consigo aprender? Tenho apenas 11 anos. Consegue sim, foi a idade que eu comecei mais ou menos, sim, de 10 a 12 anos foi quando eu realmente comecei a me interessar e a partir daí nunca mais vi coisas dubladas por
vontade própria, só quando não tinha outra opção. Então, Lori, aproveita que você tá novinha, você tem 11 anos, nunca mais assista nada dublado, nunca mais. Valorizo muito as dublagens, dubladores, profissão incrível, tem que ter mesmo, tem que existir, tem que ser incrível. Mas é uma coisa que a gente vai usar muito quando é criança. Depois que a gente deixa de ser criança, é tão importante a gente assistir, ficar no legendado, sabe? Não desvalorizando o trabalho deles não, mas ficar no legendado justamente pra se familiarizar com essa outra língua. Tanto que eu nunca fiz aula de espanhol, mas assisti muitas séries espanholas ultimamente e consigo já ouvir e entender muita coisa só por estar familiarizada. Maria Beatriz 029 disse: eu entendo muito quando assisto algo em inglês com legenda, mas sem legenda na hora de falar, travo. Se você já entende muito enquanto assiste coisas em inglês, você já tá no caminho certo e é questão de treino, puramente treino. A primeira coisa que você pode fazer é não tirar a legenda, mas colocar a legenda em inglês. Pega um filme que você já assistiu, tá? Um filme que você já ama, já sabe a história inteira, de trás pra frente, coloque em inglês, com a legenda em inglês, porque você já vai entender o que tá acontecendo, não vai ser nenhuma surpresa, e você consegue ver como é em inglês, entendeu? E por você já conhecer a história, não vai te atrapalhar nesse momento de prestar atenção numa legenda diferente, sabe? Depois de um tempo que você tá craque nas legendas em inglês, daí você tenta tirar e tentar assistir sem legenda. É todo um processo, não é de uma hora pra outra, mas vai dar certo. A Jo Guimarães S.A. diz: eu tenho muita dificuldade na pronúncia. A Ellen Lavinas disse: como praticar a conversa. A Gabi Medeiros disse: como manter a fluência estando no Brasil. A Larissa Dannerhauer disse: sim, você tem algum site que ajude? E a parte mais importante de você conseguir aprender a pronunciar certo, falar mais fluentemente é treinando. Infelizmente não existe outro jeito. Eu, quando comecei, falava muito sozinha, sabia? Eu tomava banho conversando, dando entrevistas imaginárias e funcionava super. Pra quem vai viajar, é uma ótima oportunidade de treinar, mas estamos nesse momento numa pandemia. Ninguém com viagem planejada, eu espero. Então eu vou indicar a melhor forma de vocês treinarem, que é a forma que eu estou usando, estou fazendo muitas aulas no Cambly, que é uma plataforma que a gente pode ter aulas de inglês, na verdade aulas de conversação com professores que são nativos de vários países, enfim, que falam inglês. É um aplicativo que tá ali online 24 horas por dia, então você não precisa ter horário, você pode fazer a hora que você quiser, sempre vai ter gente disponível e você pode escolher, né, as características que você quer no professor, pelo nível da aula, pelos interesses pessoais, pela formação deles. E a gente tá começando 2021 agora, então começa o ano já com isso na sua cabeça, sabe? Com essa mentalidade de vamos aprender inglês para poder buscar um trabalho melhor, para poder ter novas oportunidades no seu trabalho que você já tem, oportunidades internacionais, inclusive. E o Cambly vai dar pra vocês, usando esse cupom aqui, 47% de desconto na assinatura do plano anual, pra você fazer aulas durante o ano inteiro de 2021. Vale até o dia 15 desse mês, mas aproveite esse desconto, que é quase metade do preço, pra você ficar o ano inteiro tendo aulas e praticando, que é a melhor forma de aprender inglês. Inclusive, eu vou fazer uma aula agora aqui rápida pra mostrar pra vocês como funciona, tá? So my name is Britt. What is your name? My name is Fernanda. Fernanda, that's a beautiful name. Do you live in Brazil? Thank you. Yes, I do. It's such a pretty name. I love that name so much. Thank you. So tell me, what do you do? I'm an influencer, actually. Oh my goodness. Yeah. Now, do you have a friend who is very good with a camera that you can maybe just walk to some beautiful places? That the person in my life is my mom. Oh, that's so great. Yes, Really nice. she's my camera girl. Oh, that's really nice. Sério, gente, eu queria ficar conversando com ela pra sempre, ela é muito fofa. E assim, todas as vezes que eu fiz aula com uma professora diferente, todas foram muito legais, muito incríveis, fofas e que queriam saber sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu fazia. A underline Hey Soft underline perguntou: quanto tempo demora para aprender? E não existe um tempo, cada pessoa é uma pessoa, depende de quanto você vai se dedicar a isso, quanto você vai praticar tudo isso. Mas eu falo por mim, foi uma questão muito de muitos anos, sabe? Não foi de uma hora pra outra. Eu comecei a fazer tudo isso com, sei lá, uns 12 anos de idade e isso foi comigo até hoje, sabe? Eu continuo praticando, porque a gente nunca vai saber 100%, a gente nunca mais precisar praticar ou aprender, entende? A Carolina Giamassa disse: como saber falar algo que no português é de um jeito e em inglês de outro, no pé da letra? Uma coisa muito importante na hora de falar inglês eu sei que é uma coisa esquisita de falar e que não tem como explicar, mas é não pensar em português e traduzir pro inglês, mas sim pensar em inglês diretamente. E é por isso que eu falo que
ouvir demais ajuda muito, porque já você vai saber a frase como é usada, que horas é usada, quando tem uma conversa, você tá assistindo um filme, por exemplo, você sabe que naquele tipo de conversa você usa tal frase, não usa tal frase, e você não vai pensar em português, traduzir na sua cabeça pra falar inglês, você vai pensar já a frase que você tem que falar em inglês. Entendo que tem coisa que a gente fala em português, expressões que não tem tradução em inglês, sabe? Que você fica, tipo, meio perdido, então você tem que procurar palavras que você possa explicar aquilo sem dizer a expressão em português, sabe? Eu entendo, é meio confuso às vezes, mas dá certo. Beatriz Castelo Branco. Como não desistir e não ficar desmotivada? Estudar inglês pra mim é tão chato. E pra mim também era pra aula de inglês. Juro, era muito chato. Eu inventava todas as dores de barriga possíveis pra minha mãe pra eu poder sair e faltar. A gente vai estudar inglês se divertindo, que é ouvindo música, assistindo série. E a gente vai estudar inglês conversando com uma pessoa legal no Cambly, por exemplo. Você vai procurar uma pessoa igual eu fiz da última vez que eu fiz aula. Eu coloquei lá pessoa que tem interesse em maquiagem. Vamos falar sobre maquiagem. Então você escolhe um assunto que você gosta, qualquer que seja ele, mas você vai conversar sobre uma coisa que você gosta. Então nada disso vai ser chato, entendeu? Vai ser uma coisa normal da sua vida e divertida. A Dé Bonfá disse: você acha que o intercâmbio ajudou no rápido aprendizado? Quando eu fui pro intercâmbio, eu já tinha o inglês comigo, porque para eu poder fazer esse curso que eu fui fazer, que era um curso de administração, você já tinha que saber inglês, já tinha uma prova que você tinha que fazer, enfim. Porque eu já chega lá diretamente, ouvi aulas da faculdade de um professor americano, ouvi inglês e a gente tinha que apresentar trabalhos em inglês, então o inglês já tinha que ser uma coisa que você já sabe. Mas me ajudou muito a me soltar, a falar com as pessoas, obviamente, porque eu tava sozinha e a única forma de me virar, de viver lá por um mês inteiro, era conversando com as pessoas e pedindo informação e entendendo o que elas estavam falando. Então ajuda muito, porque nessas horas que você precisa se virar do perrengue, você aprende tudo. E vamos fechar com a pergunta da Eduarda R. Flauzino. Quais séries você indica para assistir sem legenda? As melhores séries, na minha opinião, que foram fundamentais para eu aprender inglês foram Pretty Little Liars e Friends. Porque essas duas séries falam inglês perfeitamente. Eles não falam inglês com muito sotaque, um inglês arrastado, um inglês diferente, eles falam inglês muito certinho. Então você consegue entender tudo que como elas estão pronunciando, sabe? Uma pronúncia limpa. Foram as que mais me ajudaram. Assistir Pretty Little Liars em inglês com legenda em inglês foi uma das coisas que mais me fez crescer no inglês, juro por Deus. Eu sei que as duas saíram, eu não tenho certeza de PLL, mas eu sei que Friends já saiu da Netflix, PLL vai sair também, mas a gente consegue encontrar ainda na internet e tal, pra assistir. E se vocês tiverem outras indicações de séries que tem pronúncia limpa desse jeito também, que ajudaram você a aprender inglês, deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente pra gente, né, trocar essa informação e aproveitar pra treinar com outras séries também. Mas foge dessas séries de época, de muita luta, guerra, bang bang, que seja, porque o inglês vai ser mais confuso. Foca nessas que são mais devagares e sei lá, não sei explicar, mas vai nessas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês essas dicas. Se você tem outras dicas, deixa aqui nos comentários também. Vamos compartilhar pra gente aprendendo junto com o tempo e treinando muito. Não esquece de usar o cupom do Cambly. E é isso, deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!